Oi, gente! Estamos iniciando mais um episódio do Talk com Edna e Dr. Roberto Esmeraldino. E como vocês podem observar, estamos de casa nova. Ano novo, vida nova. Dizem que o ano começa depois do carnaval. A gente esticou um pouquinho até depois do carnaval para começarmos as nossas gravações deste ano. Mas sempre por um bom motivo. Nós estamos com um formato novo no nosso podcast. Vocês vão observar desde o cenário de locação, convidados também diferentes e uma dinâmica de trabalho um pouquinho diferente. Então, lembrando vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque toda quinta-feira vocês terão um novo episódio do nosso podcast com assuntos extremamente importantes para o seu dia a dia. E, obviamente, vocês podem continuar sugerindo os temas para que a gente venha abordar aqui. E deixa eu contar a novidade para vocês. Nós voltamos a gravar com a Amanda Reis. Para quem não sabe quem é, depois a gente vai postar algumas fotos também da Amanda, porque hoje ela está trabalhando, está um pouquinho desmontada, mas a gente bota uma foto dela bem produzida, bem bonita, que faça jus a quem é a Amanda. Quando nós iniciamos nosso podcast, a segunda casa que nós fizemos gravações foi com a Amanda e com o Felipe na época. Atualmente, a Amanda criou o próprio espaço dela, o próprio estúdio, e o Bom Filho a Casa Torna, nós retornamos o nosso trabalho com a Amanda. Na época, a gente só deixou de trabalhar com ela porque fechou o estúdio e não tínhamos muita opção. Então, nós estamos muito felizes de retomar essa parceria com a Amanda. Eu espero que vocês gostem da qualidade do trabalho dela, que já é a qualidade anterior. Acredito que ela vai melhorar, caprichar, principalmente depois do elogio, né, Amanda? Capricha aí para que tudo saia da melhor maneira possível para vocês. Além dessa novidade, nós temos também um motivo muito interessante para comemorar. E eu vou deixar o Dr. Roberto, porque, aliás, tem algumas pessoas que dizem que eu não deixo ele falar, que eu não deixo o Dr. Roberto falar muito, mas, na verdade, essa é a nossa dinâmica. Eu inicio falando, apresentando, faço as perguntas, e o Dr. Roberto é aquele especialista mais técnico que traz a opinião dele aqui para vocês do lado da medicina. Mas ele também atrapalha, chama a minha atenção quando necessário, né, doutor? Que é importante. Mas hoje, doutor, o que nós estamos comemorando? O que a gente tem que agradecer ao público de casa? Olá, pessoal, tudo bem? Edna, primeiro a gente sabe que as mulheres falam mais do que os homens. Ah, isso é cientificamente comprovado. Então, tá desculpada, tá? Ah, que bom. Mas foi uma alegria muito grande, primeiro estar numa casa nova. Obrigado, Amanda e a equipe, como você já falou. É muito bacana estar aqui. O que nós estamos comemorando é que a gente chegou a 1 milhão de visualizações. Ultrapassamos, né? Hoje deve estar em 1.050.000 visualizações no nosso canal. Agradecemos muito a todos que visualizam. Muitos vêm, eu escuto isso no consultório, e encaminho para amigos, familiares. Alguns falam, doutor, quando é que você vai mandar mais podcasts, né? Então, graças a vocês, graças ao nosso trabalho, graças a Deus, a gente passou e vamos, né, arruma agora os 2 milhões. Exatamente. E agora nós vamos ter também parceiros. Nos próximos episódios vocês vão começar a ver logomarca dos nossos parceiros aqui. Se você quer também se tornar um apoiador aqui do nosso canal, é só entrar em contato nesse telefone que está na sua tela e nós vamos negociar essa parceria aí. Bom, vamos iniciar nosso assunto de hoje. Extremamente importante e relevante. Aliás, o nosso primeiro episódio, quando nós iniciamos o canal... Uns 3 anos atrás? Eu acho que mais ou menos isso, quase uns 3 anos atrás, foi esse tema que nós falamos, obesidade. Na época, nós recebemos um doutor... Um amigo, Felipe Koleski. Doutor Felipe Koleski, falamos sobre esse assunto. E hoje nós vamos trazer um paciente do doutor Felipe, que é o doutor Roberto. É que na época foi mais falado sobre gastroplastia. Exato. Né? A gente falou mais sobre o que é um dos resultado tratamentos final da obesidade. Mas a obesidade é interessante porque a obesidade, antigamente, era um sintoma, né? Há 15 anos atrás, 20 anos atrás.
E de lá para cá, ela deixou de ser um sintoma e ela é classificada como uma doença. Eu até ia perguntar, doutor, se a obesidade é uma doença ou falta de vergonha, porque com certeza vocês já ouviram pessoas falarem sobre isso. É desleixo, é falta de vontade. E aí, doutor? Não, a obesidade é uma doença, né? Classificada como doença, tem CID, né? A gente vai depois ver aqui todas as causas, né? E é uma epidemia mundial, Edna. Tende só a aumentar, né? Vai ter que ser muito batalhado em cima desse tema para tentar reverter esse caminho que está indo a população. Nós vamos daqui a pouquinho falar sobre estatística, mas eu só queria fazer uma reflexão com vocês, né? Eu estou sempre aqui falando do comportamento, o quanto o comportamento influencia. O doutor Roberto já mencionou em outros podcasts aqui que a nossa predisposição genética para qualquer problema é de 30%. Ou seja, a desculpa de eu sou gordinho, porque meu pai era gordinho, eu sou gordinho. Não cola muito. A gente tem só 30% dessa desculpa. Só, né, Edna? 30% é até bastante, é um terço. Mas a maior... Não justifica... a maior parte é a ambiência. Você pode mudar. Exatamente. Né? Você pode mudar. E se a gente for fazer uma analogia aqui, vamos mais ou menos imaginar por que de alguns anos para cá, né, conforme o mundo foi se modernizando, se atualizando, a gente foi engordando. E aí eu quero trazer uma reflexão. Se vocês lembrarem dos homens das cavernas que a gente vê nos filmes, nas histórias, estudamos, né, que os homens viviam nas cavernas. Hoje, para trabalhar, eu pensei nisso hoje pela manhã, né? Eu acordei, tomei meu café, sentei na frente do computador e fiquei lá, trabalhando, sentadinha na frente do computador. E eu fiquei pensando, será que os homens das cavernas ficavam sentados na pedra? Eu acho que estavam lapidando a pedra. Lapidando a pedra, lixando a pedra, né? Será que eles faziam isso? Mas quer ver outra coisa que eu falo muito no consultório? Por exemplo, antigamente, quando a gente era criança, né, não faz tanto tempo, Foi ontem. Você tinha que ir na padaria, ficava 3 quadras. A gente ia a pé, né? De pé, a pé, de bicicleta. Hoje em dia as pessoas não vão mais, ou vão de carro, né? Hoje já tem os patinetes eletrônicos, né? Tô dando apenas um pequeno exemplo, né? Como o mundo moderno mudou. O mundo moderno, a gente pode ver aqui depois, o acesso à alimentação, vamos dizer, errada, e o acesso ao sedentarismo, ele nos empurra para o sedentarismo, né? Por N motivos, né? O homem das cavernas, se ele ficasse sentado na pedra, ele não comia. Ele morria de fome. Né? Ele morreria de fome. Então, ele era obrigado a sair e caçar alguma coisa. Isso se a mulher não brigasse com ele, né? Aí ele teria que sair mais cedo. Ou não traria comida, né? Mas aí era um trabalho em equipe. Um caçava, o outro cozinhava. Verdade. Né? Se o homem não saísse para caçar, eles morreriam de fome. Então, esse era o trabalho do homem, sair, caçar, buscar o seu alimento. E qual era o alimento da época? Era proteínas ou coisa que pegava em árvores, né? Proteína, porque não se plantava. exatamente. Né? Agora, eu vou te contar uma coisa, Edna. O que é obesidade? Exatamente. Né? Porque, o que é obesidade, nós nem vamos falar do sobrepeso que a gente classifica. Uma coisa é estar acima do peso, que a gente classifica em sobrepeso e obeso. A obesidade, ela é um acúmulo de gordura no organismo, né? Então, não existe obesidade sem ter um acúmulo de gordura no organismo, né? E qual é o grande problema? Que esse acúmulo de gordura, em geral, vai estar associado a um maior risco de doenças, tá? Como é que se classifica a obesidade ou o sobrepeso? Existe uma fórmula que a gente chama de IMC. Só vou explicar rapidamente. É Índice de Massa Corpórea, onde pega-se, deixa eu ver aqui, o peso da pessoa em quilos e divide-se pela altura dela ao quadrado. Então, vou dar um exemplo. Meu peso, vou dar 100 quilos. Eu tenho 100 quilos dividido por 1,83 metros ao quadrado. Mas se vocês quiserem, hoje tem aplicativos no celular, um monte que calcula o IMC. Então, o IMC, de acordo com o valor que é dado, que você chega, aí você classifica em IMC normal, ou, não vou falar os números aqui que não vale a pena, que ninguém vai gravar, né?
ou sobrepeso, ou obeso. Aí nós temos o obeso grau 1, obeso grau 2 e obeso grau 3. O grau 3 é aquele obeso mórbido, é o muito obeso. Então você vê que existem fórmulas para calcular até entre, vamos dizer, baixo peso, normal, sobrepeso e obeso. O obeso se classifica em três graus. Outra coisa interessante, os homens eles têm mais a obesidade abdominal. Né? A gente brinca. Então lembra? não é barriguinha de chope ou é? É uma desculpa, né? O calo sexual. Calo sexual, né? Que a gente chama, tipo obesidade tipo maçã. Que a maçã, se você pegar, ela é mais assim. E a mulher, a gente chama mais de obesidade periférica. É tipo uma pera. Né? Onde é que a maior parte, claro, não todas, mas a maioria da obesidade das mulheres é nas nádegas, nos quadris e nas pernas. Né? Então, essa também é uma diferença interessante que a gente vê no dia a dia, mas tudo estando acima dos valores aqui do IMC, que a gente classifica a pessoa como aonde ela está. Doutor, já recebemos aqui algumas perguntas e eu quero te fazer uma das perguntas aqui. Quais as causas da obesidade? Por quê? Né? É a pergunta de 1 milhão, talvez? Quais as causas da obesidade? Edna, nós podemos falar abertamente para os espectadores, que eu acho que a gente tem que ser muito justos e sinceros. Né? Nós já fomos obesos. Sim. Né? E eu falo, né, tanto no consultório, onde ser obeso não é fácil. Não é fácil. O mundo não é... Né? É uma frase típica. O mundo não é para os gordinhos. O mundo não é para os obesos. Porque como você falou, é obeso, não faz exercício, é sem vergonha, come errado. Só que as causas... Quando eu comecei a ficar obeso, eu fui estudar também muito profundamente sobre a obesidade. E as causas, como na medicina, é multifatorial. Tem vários fatores. Se fosse um fator só, seria muito fácil tratar. Né? Então, a medicina, às vezes... ela, na maioria das vezes, é multifatorial. Então, a primeira causa, nutricionais. Né? De uns anos, de décadas para cá, a alteração da nutrição mudou muito. Né? Antigamente comia-se em casa, era comum estar sentado em volta à mesa com a família. Sem celular. Sem celular. Sem celular, sem TV, sem distrações. Na vida moderna, hoje, é muito mais comum pela rapidez comer alguma coisa rápida, um fast food, né? Os alimentos são mais fáceis de se consumir, né? Vou dar um exemplo: chocolate na época era mais na Páscoa, sorvete era no Natal e olhe lá, porque era muito caro. Hoje não, hoje está muito perto do ser humano, à disposição. Então, nutricionais. O outro fator, como você falou, genético, 30%. Tá, meu pai é obeso, minha mãe é obesa, por isso que eu sou obeso. Não, você pode ter a predisposição. Pode ter, mas você tem que mudar os hábitos de vida, que é onde você 70% que você falou. Outras causas também a gente sabe que são as causas psicológicas, né? As pessoas que já vêm desde lá da infância, adolescência, assim por diante, com doenças emocionais ou psiquiátricas, como queira chamar, também tem maior chance de ter obesidade. Até fazendo um adendo em relação a isso, eu sempre costumo falar aqui, pontuar. Todo comportamento excessivo esconde uma falta. Uma pessoa que não tem controle alimentar pode estar escondendo um problema psicológico. Então, é necessário investigar não só a questão física, né? Mas também olhar o lado psicológico. Até para te corroborar, a próxima seria causas comportamentais. É o que você falou, do comportamento da pessoa. Todo comportamento excessivo esconde uma falta. Ambientais, né? Depende do ambiente onde você vive. Né? Vou dar um exemplo. Como é que a pessoa vai ser obesa lá no Afeganistão? Né? Como é que a pessoa vai ser obesa no Sudão? Né? Onde tem
Então, a parte ambiental também é interessante. Que é a questão da ambiência ali, também trazemos comportamento também. Por exemplo, se meus pais não tinham o hábito de consumir frutas, fazer exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, o mais natural é que eu também continue representando isso. Aliás, tem um documentário sobre obesidade da BBC, interessantíssimo, falando sobre isso, muito importante, que saiu agora, sobre a obesidade infantil. 80% das crianças experimentam refrigerante antes de ter 1 ano de idade. Olha a gravidade disso. E quem compra refrigerante é um bebê? Não é a criança, né? Não é a criança. De onde vem esse hábito? Os pais, né? Ou seja, o ambiente que a criança é criada. Aí, quando chega ali pelos 10 anos, que a criança tá já super obesa, com obesidade, aí vai lá e quer cortar o refrigerante da criança. Vai ser mais difícil. Porque para estar obeso, a pessoa tem que estar ganhando muito mais energia, muito mais caloria do que está gastando, né? Mas como você falou, aí o problema é a cabeça dos pais, né? Não é não comer. Eu falo ao paciente assim, bem, só deixa eu acabar as primeiras causas aqui. Medicamentos, tem alguns medicamentos que podem levar à obesidade, não é a maioria, mas tem. E algumas doenças, por exemplo, o hipotireoidismo, muito descontrolado, né? Não é qualquer hipotireoidismo. Hipotireoidismo controlado não dá síndrome de Cushing, né? E assim vai. Medicamentos corticoides, doses altas e por muito tempo, né? Então você vê que são várias causas nutricionais, genéticas, psicológicas, comportamentais. Nas comportamentais aqui já entra o sedentarismo também, ambientais. A gente falou medicamentos. Então, é causa multifatorial. Tem que ser atacado, tem que ser combatido de todas as áreas. Show. Outra pergunta aqui, vindo direto de Portugal. Aliás, um beijão para Ana. A gente sempre olha nossas estatísticas aqui. Como ajudar um adolescente obeso? Vejo nele força de vontade, mas sempre desiste. Como mãe, já fiz tudo o que posso, pago academia, médico, nutricionista, psicóloga, mas ele acaba desistindo de tudo. Médico, dieta e tudo. Não sei mais como ajudar. É legal. Primeiro, um abração para a Ana, né? A Ana sempre conosco. Ana, eu ainda tenho aquela plantinha que você me deu. Verdade. Ele pede sempre para regar. Deus o livre se não derem água para a planta que você deu. É a única plantinha que eu tenho. Mas o exemplo que a Ana falou é um exemplo bem típico. Hoje eu tive caso no consultório igual, né? Tem um filho que está acima do peso e ela gostaria que não fosse na mesma direção, talvez que ela foi ou que alguém da família foi, né? Mas como as causas multicausal, nesse caso do filho dela, que começa e para, né, vai ter que também ser acompanhado por vários profissionais, tá? Não é toda pessoa obesa que precisa ser acompanhado por vários profissionais. Mas se ela não tem a disciplina ou a força de vontade, ou não consegue ter aquela vontade de manter adiante, que não é fácil, né? Como é uma doença crônica, vai ter que ser tratado para o resto da vida. E isso é uma questão importante de pontuarmos aqui. A obesidade ela é uma doença e ela não tem cura. Ela tem controle. O Dr. Roberto já fez gastroplastia, eu já fiz gastroplastia e nós somos prova disso. Se durante uma semana a gente der uma bobeada, viajamos esses dias, ficamos feriadão de férias aí, de folga. 1,5 kg. Voltamos 1,5 kg, Dr. Roberto a mais. Aí você já precisa voltar a controlar, porque é melhor você controlar para eliminar ali 1,5 kg do que 10 quilos depois. É como qualquer doença, pessoal, que a gente crônica, né? Que a gente vai ter que tratar. Se você baixou a retaguarda, viu que ganhou um pouco de peso, já começa a mudar, né? Mas nesse caso desse rapaz, é comum eu atendi um caso hoje, no caso tem que ter o apoio dos pais, né? Os pais têm que dar o exemplo em casa, não adianta ele querer emagrecer e, aqui não é o caso da Ana, mas fazer comida hipercalórica, né? Entuchar a comida do rapaz. Né? Tem que estimular a continuar a fazer exercício. Talvez o pai ou a mãe tem que ir junto na academia, né? Hoje teve um caso assim. Ver se tem alguma doença emocional e, se tiver, tem que tratar. Né? É comum ter doenças emocionais. Até vou aproveitar aqui, Edna. Quais são as consequências da obesidade? Né? Afinal,
Porque a obesidade vai gerar alguma consequência, né? Como ali no filho da Ana. De longe, temos algumas, tá? Principalmente na saúde da pessoa. Lembrar que o envelhecimento depende dos nossos cuidados ao longo da vida. Por exemplo, quem é obeso, de longe vai ter muito mais diabetes, de longe vai ter muito mais hipertensão, vai ter mais doença cardíaca, vai infartar muito mais, vai ter mais problemas articulares e vai ter mais problemas emocionais.